Agora, Bernardo, eu vou pegar só esse finalzinho. Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas o Tiba colocou algo que eu adorei, né? Esse sistema paganizado. Aí você chega lá Uhum. na Praça dos Três Poderes, não tem uma cruz, não tem uma Sagrada Escritura, não tem nada, mas tem a deusa Têmis. Aí, isso aí pode, isso é lindo, isso é bonitinho, isso é transcendente, entendeu? Agora, a cruz, o cristianismo, a fé, isso já não pode. Isso aí é o que o Barroso falou, o cristianismo, existe um cristianismo do mal. Uhum. A deusa Têmis pode, né? É uma guerra espiritual, né, Bernardo? Sabe o que que pode, Alan? Pode babalorixá em posse de ministro. Isso pode, né? Porque ficou muito famosa aquela notícia do primeiro boa noite, né? A todos aqui no Terça Livre, agradecer o Alan aqui, todo mundo pelo convite, o nosso querido Cássio aí pelas apresentações, o Tiba também, obrigado aí, muito bom que você falou. E todo o pessoal aqui que está comentando, né? Pode babalorixá, né, macumbeiro na posse do Toffoli, por exemplo, no Supremo, né? O Benedito Vitor dos Santos, que diz que é o, segundo a Isto É, estou lendo uma matéria da Isto É, o babalorixá preferido dos ministros da corte, que participou da posse do Toffoli, formou dupla de moda com o Gilmar Mendes, e diz que não é raro ele ir lá ao Supremo Tribunal Federal para energizar os ministros. Isso aqui é a fala dele, diz aqui, ó, quando vou a Brasília, na surdina, vem o Fachin, que se diz católico, vem o Fachin e outros, e eles querem saber como é. Dou as orientações, faço energização. Então, chefe de macumba no Supremo Tribunal Federal pode. Pode fazer ritual africano lá, bater tambor, jogar pipoca, chamar Exu Caveira, Pombagira, que deve ser a que o Barroso, né, recebe, deve ser a Pombagira, né? Eu não imagino que pode ser como é o nome do outro lá, Tranca-Rua, essas outras coisas. Não, do Barroso deve ser a Pombagira, né? De batonzinho e tal, aquela coisa pintada, né? Linda, poderosa. Deve ser a Pombagira, né? Isso aqui eu estou imaginando, obviamente, né? Que as coisas devem acontecer assim. Isso pode lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Isso pode acontecer dentro das dependências do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. Agora, esse próprio Babalorixá, o Benedito Vitor dos Santos, ele falou em 2019 que não era bom que um ministro do Supremo Tribunal Federal fosse terrivelmente evangélico. Isso não é bom. Bom é que ele seja um bom ministro. Né? Ele não pode ser terrivelmente evangélico, tem que ser um bom ministro. Tipo o Gilmar Mendes, tipo o Toffoli, tipo o Lewandowski, tipo a Carmen Lúcia, né? Ou o Fachin, né? Que queria, inclusive, criar na época no TSE, né? O crime eleitoral de abuso de poder religioso. O que quer que isso possa ser, mas o TSE queria criar esse tipo para criminalizar a boa influência que milhares e milhões de cristãos exercem na política e outros candidatos também. A influência positiva que o cristianismo tem na política. Né? Então pode ter macumbeiro em posse de ministro, tocando moda de viola com o sapo boi azul. Né? Pode ter Deus Artemis, né, no Supremo Tribunal Federal. Pode ter obelisco em São Paulo. Pode ter tudo, né? Menos o Cristo crucificado. Isso é exatamente o que aconteceu em Roma quando o cristianismo surgiu. Entendeu? Ou a Roma, né? O Império Romano tinha absorvido todas as culturas do mundo de então. Até partes da Índia, tinha pegado tudo, norte da África inteiro, Egito, as religiões do norte da Europa, a religião pagã, tudo, tinha absorvido tudo. Eles eram capazes de aceitar qualquer coisa. Eles tinham visto mais religião e mais crenças, né? Crenças capazes para encher um hospício inteiro. Inteiro. Mas eles não foram capazes de aceitar os discípulos de um humilde carpinteiro de uma cidadezinha lá de Nazaré, nos rincões da Palestina do primeiro século. Isso eles não suportaram. Principalmente porque, meus caros, a humildade é uma virtude própria do cristianismo. Né? O próprio Aristóteles ensinava que humildade não era virtude, ele ensinava que humildade era vício dos fracos. Né? E Cristo vem, né? Amanhã aliás, daqui 45 minutos, né? Daqui 35 minutos vai ser dia do Sagrado Coração de Jesus. E lá o texto é: aprendei de mim que sou manso e humilde. Né? Aí vocês olham esses ministros todos altivos, né? Esses patronos da ciência, do iluminismo, da pureza, da racionalidade, que não se apega à religião, levando passe de macumbeiro em posse de ministro. Aí você vê, isso não é hipocrisia, isso é canalice pura. Por quê? Como o Tiba disse, eles sabem que o cristianismo é bom. Eles sabem disso. O Barroso, o Toffoli, o Gilmar Mendes, todos estes togados, eles contam todas as noites, quando eles deitam a cabeça deles nos travesseiros ou no colo de amantes, né? Eles deitam a sua cabeça no travesseiro e eles contam muito que os seus vizinhos, que as pessoas que cuidam deles, que os seguranças sejam bons cristãos. Eles contam que as pessoas tenham
uma fé sincera, autêntica, que não vão traí-los, que serão boas pessoas, caridosas. Eles contam com isso. Esses 11, eles contam que as pessoas sejam boas cristãs, que as pessoas sejam bons cristãos, para manter a malha social, para eles fazerem toda a merda que eles quiserem. Eles querem colher, Alan e Tiba, todos os benefícios do cristianismo, da fé de nosso Senhor Jesus. Todos os benefícios que veio com nosso Senhor Jesus Cristo e da sua igreja, querem colher todos os benefícios, tudo de bom que a igreja fez, mas não querem pagar a conta no fim do dia. Eles querem comer um pedaço do bolo e querem deixarem o bolo inteiro. Eles querem usufruir das benesses do cristianismo e não querem admitir pagar a conta. Sabe por quê? Eu vou dizer bem claro isso aqui. Porque não querem abandonar o seu pecado. Porque não querem abandonar a sua vida de podridão. Porque se não servem a Deus, servem ao demônio. Nosso Senhor disse, quem comigo não ajunta, espalha. Bom, por este critério, né, nós podemos dizer. E pelas obras nós conhecemos quem eles são. Então não querem o cristianismo porque querem, isso já não digo dos ministros supremos, antes que a Polícia Federal bata aqui logo à noite, né? Mas muitos dos poderosos não querem abandonar o seu vício de drogas, o estupro e violência com crianças e pedofilia, não querem abandonar a corrupção, não querem abandonar o saciamento das pulsões e paixões e delírios malucos que passam dentro da sua alma podre e fétida, que é trono do capeta. Eles não querem abandonar isso, porque eles amam o pecado. E porque amam o pecado, como diz São Paulo, Deus manda um espírito de erro, um espírito de engano para que fiquem mais cegos, mais pecaminosos e tenham sobre si ainda mais pesada condenação. É uma guerra espiritual. Porque essas pessoas não querem a Cristo, não é porque eles não veem que Cristo é uma figura histórica. Não é por causa disso. Eles sabem que Cristo é uma figura histórica, que existiu. Eles sabem. Eles sabem. A objeção deles com Deus não é porque eu tenho objeções lógicas às 5 vias de São Tomás de Aquino. Não. Não é porque eles têm objeções até a Odisseia de Leibniz, ou os argumentos ontológicos de Santo Anselmo, ou porque eles não compreendem os argumentos lógicos que mostram que a existência de Deus é mais plausível do que a sua não existência. Não é por isso, gente. Nós sabemos que eles usam esses argumentos lógicos de o cristianismo do mal, o iluminismo, como apenas justificativa pública para uma decisão interior deles de não querer abandonar o seu pecado, porque eles odeiam Deus. Porque Deus, para eles, é o chatão que vai acabar com a orgia, que vai acabar com a traição da esposa, que vai acabar com a bebedeira, que vai fazer com que o cara se curve e saiba que ele não é Deus. Que porque ele usa uma toga, ele não é Deus. Que acima dele há muito mais, há anjos, tronos, potestades, a Nossa Senhora e nosso Senhor, a Santíssima Trindade que reina. E que eles vão passar, e que um dia vão morrer, e que um dia terão de ficar de joelhos, com a boca fechada, ouvindo o justo juízo pelas suas ações, pensamentos, palavras e omissões. É isso, essa verdade eles sabem. Eles são inteligentes, e não pense que são ingênuos, que nunca ouviram a palavra. Porque ouviram. E sobre eles vai cair maior condenação, porque sabem que estão resistindo e negando o Espírito Divino que diz, por favor, voltem atrás e parem de fazer o mal. Alan, se nós temos estes problemas dentro do Brasil, é porque há um problema espiritual. Um problema espiritual sério. Sério. Não há nada mais sério do que isso. Portanto, o princípio da sanitização do Brasil precisa ser uma sanitização espiritual. Uma sanitização espiritual. O Brasil precisa ter um clamor de oração. Rezar por essas autoridades. Quando, acho que São Paulo diz para nós rezarmos pelas nossas autoridades, para que nós tenhamos uma vida de paz, é para que essas autoridades se convertam. Não é apenas para que a gente tenha uma vida confortável, é para que elas abracem o nosso Senhor e façam da política, como dizia São Tomás, melhorando Aristóteles, façam a arquitetura do bem comum, que é a política. E não usarem para os seus bens próprios. Não para o seu enriquecimento. Gente, enriquecimento é coisa pouca para essa gente. Vocês não sabem o que é um bandido de verdade. Se vocês quiserem saber, já indiquei algumas vezes isso em lives e também no meu Instagram. Recomendo que vocês leiam um livro chamado, um ensaio chamado Ensaio sobre o Mundo do Crime, do Vladimir Shalamov. Vladimir Shalamov.
Ele descreve ali o que é um blatar, que é o criminoso por excelência que ele viu nos campos de prisioneiros da Rússia. E lá você vê grupos iniciáticos de bandidos de alto escalão, que precisam estuprar cachorros, matar crianças, fazer rituais dos mais insanos, dormir entre os mortos, defraudar tumbas, roubar os mortos, fazer sexo com mortos. É disso que eu estou falando. É desse nível de maldade que nós estamos falando, gente. E se isto não tem um aspecto espiritual do capeta, eu não sei o que tem. Portanto, se nós queremos mudar o Brasil, não adianta ficar reclamando do comunismo e não focar no aspecto principal de que o capeta está na cabeça, obcecando e possuindo muitas dessas autoridades que hoje se dizem donos do poder e acham que mandam nas nossas vidas e com um tweet podem cuspir em 2000 anos de caridade da igreja. Não é assim. Então nós temos de começar uma corrente de oração séria, pedindo a conversão destes ministros, dos poderes, dessas autoridades, para que o Brasil comece a viver tempos de paz com autoridades convertidas, que não tenham medo de dizer a palavra Deus sem pesar, ou dizer a palavra Deus com culpa. Então, meus caros, que nós tenhamos a consciência de que o problema é um problema espiritual, que começa em círculos fechados, onde você não vê, você nunca vai ver, e nunca vai saber do que é feito a portas fechadas. Eu sei, não posso dizer de uma alta autoridade de um dos poderes aí, que frequenta clubes de abuso e estupro de menores, todas as sextas-feiras à noite. Sai do seu trabalho, né, enche a cara e vai abusar de menores. Tem lugares em Brasília próprios para isso, regado a cocaína. E cocaína é a droga que mais se consome em Brasília, e Brasília é a cidade que mais consome cocaína no Brasil, quiçá no mundo. Então, fiquem atentos e rezem. Gente, dobrem os joelhos, porque Jesus prometeu que quem bate, quem pede, quem insiste, será ouvido. Então,